Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos responder a seguinte pergunta: o que fazer quando queremos investir em uma empresa? O que fazer quando queremos comprar a ação de uma empresa na Bolsa de Valores? Eu quero aqui compartilhar com vocês um pouco das coisas que eu estudo para uma tomada de decisão. É preciso pesquisar, é preciso entender o ponto de vista de outras pessoas, ouvir alguns analistas, pesquisar no canal de relações com os investidores da própria empresa, ver notícias, se inteirar sobre o momento do mercado em que aquela empresa atua. E aí começar a compilar todas essas informações, todos esses dados, que de forma organizada serão dados úteis, dados inteligentes, que você vai combinar para então tomar uma decisão e saber o que fazer ou o que não fazer. E melhor, um momento para fazer. Tudo isso é importante. Eu vou compartilhar aqui um pouco de uma visão sobre a PRIO, a antiga PetroRio, para que vocês entendam essa dinâmica do que é importante considerar. A empresa realmente está com sérios problemas? Estão falando que ela tem exposição ao Banco Master, que está nulo e está vendendo, e várias outras coisas. O que vai acontecer com o PetroRio? Fala, gente. Então vamos lá, tem todo tipo de especulação no mercado, né? Para quem é mais novo no mercado, como nunca participou de uma crise, né? Pode ser um negócio meio estressante, né? Pode ser um negócio meio impactante, mas assim, sempre que uma ação cai, tem uma historinha que alguém inventa por trás. E dessa vez não é diferente. Eu vou explicar para você detalhadamente o que está acontecendo. Então vamos lá, vamos para trás, vou mostrar para vocês PetroRio na pandemia. Quem se lembra de PetroRio na pandemia? Então, quem se lembra de PetroRio na pandemia? A pandemia foi isso aqui, ó. Quem participou do dia a dia foi muito mais estressante do que essa mexidinha no gráfico aqui, né? E aqui eu quero destacar que foi quando eu entrei em PRIO, exatamente aqui nessa retomada da ação, ali no mês de maio de 2020, que eu fiz entrada em PRIO. Então, aqui foi antes da pandemia, aqui ela desabou com a pandemia, e eu peguei aqui nesse ponto, exatamente ali maio e junho de 2020, quando eu me posicionei na ação. E veja que de lá para cá, ela engatou uma tendência de alta, né? E chegou aqui às suas máximas históricas, e desde então, ela, num primeiro momento, lateralizou, tá vendo? Isso aqui é uma lateralização, se você ver, é como ela está aqui na parte de alta do canal, a parte de baixa do canal, e agora, mais recentemente, ela perdeu esse fundo do canal e está fazendo uma correção, está numa tendência de baixa. Ora, mas eu tenho uma tendência de alta de longo prazo, tá? Eu tenho uma tendência de alta de longo prazo e tenho uma tendência de baixa de curto prazo. É isso que eu tenho na PRIO. Tendência de alta de longo prazo, tendência de baixa de curto prazo. Essa empresa mudou. O que foi que aconteceu com ela nesses últimos meses, nesses últimos trimestres? O que a impactou? O que justifica essa correção? Em primeiro lugar, eu quero deixar claro para vocês que é o seguinte: toda empresa corrige. Ela pode ser a melhor empresa do mundo. Ela vai fazer uma correção de curto prazo, mesmo que esteja em tendência de alta. Vimos isso agora recentemente acontecendo com a Apple. A Apple chegou a corrigir 23%, 25% agora em 2025, no início do ano, no período aí de março para abril. Então, a melhor empresa do mundo corrige, é natural. E por que corrige? Porque quem está ganhando muito dinheiro, chega uma hora que quer botar o dinheiro no bolso. E como é que você põe o dinheiro no bolso? Vendendo a ação que você comprou lá na baixa, quando ela estava valendo muito menos, entendeu? Então, quem surfou essa onda, chega um momento que diz, bom, eu vou vender, eu vou botar o dinheiro, o lucro que eu ganhei, que foi extraordinário, se há de convir, foi extraordinário, vou colocar esse dinheiro no bolso. Então, esse cara começa a vender, outros começam a vender, e a tendência de curto prazo de baixa começa a acontecer. Muito provavelmente, quem acredita na empresa vai voltar a comprar a ação,
quando ela chegar em patamares de suporte gráfico, patamares de suporte gráfico. O que é isso, Cláudio? São os antigos fundos que a empresa teve, antigos fundos que a empresa teve. E quando você chega nesses antigos fundos, você segura a queda e ela, de repente, já ficou muito barata. Uma coisa é você comprar Prio a R$50, outra coisa é você comprar Prio a 33, a 30, né? Então, aí, quando você vê o desconto, você volta a comprar. É assim que a coisa funciona. É isso que você precisa entender de forma muito simplificada. Agora, o simples não significa que seja fácil, tá bom? Investir não é simples e investir não é fácil. O conhecimento será o seu aliado, a experiência será a sua aliada. Então, é isso que você precisa entender. Aí dá para ver que ela sobe bastante e está caindo hoje em dia. Mas o que aconteceu na pandemia? Basicamente, a empresa entrou na pandemia, ela estava alavancada, que ela tinha acabado de comprar um campo, ela não tinha acesso ao mercado de capitais, então ela não conseguia emitir uma dívida, inclusive eles estavam tentando emitir essa dívida que eles emitiam depois da pandemia, né, quando o petróleo começou a voltar, e o petróleo despencou, foi até abaixo de zero nos Estados Unidos. Por que o petróleo despencou? É assim, o petróleo só despenca quando a Arábia Saudita ou a Rússia produzem mais com a demanda caindo. Por que o petróleo despencou agora? As tarifas do Trump ajudaram? Ajudaram, mas a Arábia Saudita foi lá e produziu 400 mil barris a mais, com a demanda, o mercado esperando, né, que a demanda caia. O petróleo caiu, né? O petróleo estava 70 e poucos dólares e caiu para mais ou menos 60 dólares. É sempre assim. Este é um ponto importante de entender. A Prio tem um único produto, petróleo. Então, a valorização de sua ação vai depender da variação da commodity petróleo. Se sobe, a Prio sobe. Se cai, a Prio cai. Esse ponto é importante entender. Um outro ponto importante, aquisição. Se você faz mais aquisição de campos de exploração de petróleo, você vai aumentar a sua capacidade de produção, você vai aumentar o seu faturamento e, consequentemente, a ação sobe. Então, esses são os dois caminhos para uma ação de empresa de petróleo subir. Variação do barril de petróleo e variação de quantidade produzida, né? Um outro ponto importante, o preço do petróleo, Clóvis, o que interfere nele? Existe um grupo, que são os países produtores de petróleo, eles criaram uma espécie de clube, esse clube se chama OPEP. Então, essa organização dos países exportadores de petróleo, a OPEP, controla o preço. Controla o preço como, Clóvis? Eles são os maiores produtores do mundo do produto. Então, se eles aumentam a produção, o preço cai. Se eles reduzem a produção, o preço sobe. E o que aconteceu agora recentemente? Os países da OPEP decidiram aumentar a produção. Ao fazer isso, o preço do petróleo caiu. Estava na casa ali de 70 e poucos dólares, foi buscar um patamar aí na região de 60 e poucos dólares o barril de petróleo. Mas por que eles estão fazendo isso? Por que eles aumentaram a produção sabendo que o preço vai cair? Porque a OPEP tem uma outra instituição que, vamos dizer assim, é cria da OPEP, que é a OPEP+, que são os países que estão na OPEP e mais outros países produtores. Seria, a grosso modo, vamos imaginar que a OPEP seja a Série A do Campeonato Brasileiro. A OPEP+, seria a Série B do Campeonato Brasileiro. Todos fazem parte do mesmo ecossistema, né? Então, a OPEP tem a OPEP+. Então, eles procuram conduzir de forma harmônica e sinérgica as suas estratégias. Ocorre que 2 países pertencentes ao OPEP+, estavam produzindo mais petróleo do que o recomendado pela OPEP. A OPEP advertiu uma vez, 2 vezes e nada aconteceu. A OPEP+ continuou, 2 países continuaram a produzir mais, né? E o que a OPEP resolveu fazer? Bom, eu vou baixar o preço do petróleo. Eu vou baixar o preço do petróleo porque na hora que eu fizer isso, o preço vai cair. Eu vou prejudicar estes 2 países que não estão respeitando o nosso acordo. Ah, mas você também está se prejudicando. Sim, mas eu tenho tanta produção que eu me permito me prejudicar durante um período X de tempo. Mas o outro
será muito mais prejudicado do que eu. Veja que é um tabuleiro de xadrez o mundo do petróleo. Se você parar para observar, você vai ver que o minério de ferro não é muito diferente. Existe também uma combinação entre as grandes mineradoras para definir produção e, consequentemente, influenciar no preço. Entendido isso, fica fácil perceber o que está acontecendo nesse momento. Foi assim em 2016, o petróleo despencou, foi assim na pandemia e foi assim agora. Com o petróleo despencando, o pessoal achava que PetroRio ia quebrar na pandemia. Então, assim, muita gente veio com essa ideia, né? Tinha muita gente falando sobre isso. E a PetroRio despencou, caiu de mais ou menos R$10, né? E a preços de hoje em dia, ela desdobrou no tempo, ela estava R$50 na época, ela desdobrou em 5. Quer dizer, a ação valia R$50, ela foi dividida por 5, então agora ela... Isso é importante. A ação da PetroRio, né? Ela foi desdobrada. Uma ação foi dividida em 5. Então, ela que custou aqui nessa região por volta de R$50, uma ação virou 5, e aí cada uma dessas ações ficou com o valor de R$10, que equivalia a uma, antigamente, a R$50. Empresas fazem grupamento de ações e desdobramento de ações, entenderam? Vale R$10 no histórico, né? Quando você olha o histórico. Então ela caiu de mais ou menos R$10 para mais ou menos R$2. Caiu tipo 80%, talvez até um pouco mais. E aí depois, com o petróleo recuperando, ela foi se recuperando também. Os resultados continuaram super bons, porque eles tinham proteção contra o preço do petróleo nessa época também. Sempre que eles compram um campo muito grande, que eles alavancam a empresa, eles ficam, obviamente, com receio do preço do petróleo cair, eles não conseguirem pagar o campo, então eles fazem essas proteções, eles compram um put no preço do petróleo. Eles tinham isso, então assim, apesar da ação ter caído, o resultado dela nem se mexeu, eu mostro para vocês. Aqui, ó, dá para ver claramente aqui, esse é o lucro de PetroRio, teve um não recorrente no último resultado, por isso que o lucro subiu tanto assim. Mas se olhar em 2020, na pandemia, ó, dá para ver que o lucro dela tá meio paradão, ela estava alavancada, então ela estava pagando juros. Então o lucro dela foi impactado, mas o EBITDA dela continuou subindo. Então se a gente olhar com um pouco mais de zoom, assim, para a gente conseguir entender, dá para ver que o resultado dela não foi impactado pela pandemia, né? Porque se ela vendesse petróleo com o petróleo caindo, o EBITDA dela cairia. Não caiu, quer dizer, a empresa sobreviveu, deu tudo bem. E agora começaram de novo as especulações. Agora o Tanuri vendendo, alguém vendeu mais ou menos R$1 bilhão, pouco menos, 800 milhões de reais, na semana passada em PetroRio. Então assim, aí o mercado ficou, nossa, o Tanuri vendendo. Pode ser o Tanuri vendendo, mas ele está vendendo desde 2019. Quando a gente comprou o PetroRio a primeira vez em 2019, lá em final de fevereiro de 2019 mais ou menos, o Tanuri já estava vendendo. E eu mostro isso para vocês aqui neste gráfico também. E aí a ação passou 2019 inteira de lado, justamente porque o mercado estava olhando o Tanuri vendendo e falando, cara, o Tanuri é o dono da empresa, o cara está vendendo. A gente comprou mais ou menos aqui, assim, ó. Aí ela subiu um pouco, passou o ano inteiro de lado, foi subir só lá em outubro, mais ou menos. Por quê? Porque o mercado estava desesperado com medo do Tanuri vendendo. Falou, cara, tem alguma coisa de errado nessa empresa. Esse Tanuri é muito espertão, então se ele está vendendo, eu não vou querer comprar. Então ninguém comprava, a ação foi de lado. É a mesma coisa hoje em dia, ou pode estar acontecendo a mesma coisa hoje em dia. Mas o Tanuri vende desde 2019. Por que ele vende? Porque ele tem muito, né? Ele tinha 30, 40, 50% de PetroRio lá atrás, e a ação vai subindo, ele vai vendendo, ele vai comprando outros negócios. Por exemplo, ele vendeu para comprar Oi, ele vendeu para comprar Gafisa, ele vendeu para comprar Aliar, ele vendeu para comprar... Agora ele deve estar vendendo para comprar ou Pão de Açúcar, ou parece que ele vai precisar fazer uma OPA em Ambipar, então ele pode estar vendendo para uma das duas coisas, ou as duas coisas, mas o fato é que ninguém ainda sabe se é o Tanuri vendendo ou não. Tomara que seja o Tanuri vendendo, porque ele só continua vendendo, né? Nada mudou. Ele continua com vários bilhões em petróleo. Veja que existe muita especulação, o mercado vive disso. E aí você não pode ficar preso às especulações. É o dono da empresa vendendo. Ninguém sabe se é o dono da empresa vendendo. Se estiver vendendo, é natural que seja assim. O CEO da Apple vendeu ações, o Warren Buffett vendeu ações da Apple, né? Quando tem uma grande valorização do JP Morgan, o Jamie Dimon, que é o CEO, vende ações. Quando teve uma estúpida valorização da NVIDIA, o seu CEO e fundador da NVIDIA vendeu ações. Vende-se na alta, essa é uma regra do mercado, entendeu? E compra-se na baixa. Não significa que vendeu e depois não vai recomprar, né? Este movimento de recompra muitas vezes existe. Quem garante que o Warren Buffett não está comprando o Apple agora, depois do desconto de 23%? Como ele diz, abençoe as crises, não as amaldiçoe. Abençoe as crises, abençoe as correções. Elas nos dão a oportunidade de comprar excelentes produtos a preços descontados, porque o mercado exercita a sua insanidade. Então, quem sabe o que está fazendo, movimenta-se exatamente nos momentos de medo, pânico e alto estresse, né? Então, isso que é importante entender. Que deve ser, eu não sei detalhes sobre os investimentos dele, mas assim, pelo menos no passado próximo, é o maior acerto da história da carreira do Tanuri, né? É um negócio assim, uma geração de valor inacreditável em PetroRio. Ele deve ter comprado a empresa a valores de hoje mais ou menos R$1, e ela foi a R$50, então ela ganhou 50 vezes. Agora está 33, 34 mais ou menos, então ele ganhou 34 vezes o dinheiro dele. Nada mal, né? Você coloca alguns milhõezinhos que multiplicam por 34, dá uma grana boa, né? Dá pra passar um Natalzinho bom, falei.
Tem outra especulação que estão falando também de PetroRio, que a PetroRio tem exposição ao Banco Master. Assim, essa eu fiquei pensando, não tem muito nem pé nem cabeça, né? Porque a PetroRio é dolarizada, a dívida dela é em dólar, o balanço dela, ela divulga o balanço em dólar, justamente porque ela vende petróleo, que é em dólar. Então, assim, tudo é em dólar. 60% do custo dela é em dólar, 40 em reais, né? Que é mais ou menos o pessoal que trabalha aqui no Brasil. Todo o equipamento e tudo mais, tudo é dolarizado, né? Que todas as petroleiras mundiais pegam os mesmos, ou dependem dos mesmos produtos, né? Então, é mais ou menos dolarizado esse tipo de coisa. Exposição ao Banco Master. Assim, cara, para que a PetroRio vai, sei lá, comprar títulos do Banco Master se ela tem o balanço em dólar? Se ela tem dívida em dólar? Então, assim, não faz muito sentido, mas o fato é que tá rolando essa especulação só porque a ação caiu. Então, assim, a ação caiu, o pessoal começa a inventar as coisas mais bizarras do mundo. Mas eu vou te mostrar agora por que as ações caíram. Segura aí. Você fala, putz, como que eu vou saber o quanto colocar em PetroRio, o quanto do meu portfólio eu devo alocar e tal? Cara, é simples. No Nord Advisor, a Marília fala tudo isso para você. Ela te dá uma carteira recomendada, ela te fala quantos por cento você colocar em ações de crescimento, em PetroRio, em outras ações. Mais barato. O link tá aqui embaixo. Segue a Marília, assine o Advisor, compra mais PetroRio. Olha só, para os mais desesperados, aqui está. Essa aqui é a PetroRio, é o gráfico branco, é o que está aceso aqui agora. E essa azul é a Occidental Petroleum. É basicamente uma empresa que explora petróleo nos Estados Unidos, né? Aqui é um ponto importante, essa comparação da PRIO com a Occidental Petroleum, né? Então, em linha azul, aqui você tem a queda da Occidental Petroleum. E na linha branca você tem a movimentação da PRIO. Veja que as duas estão fazendo movimentos similares de correção. Occidental Petroleum e PRIO. Por quê? Por causa do petróleo. Então, aí você já consegue eliminar todo o ruído. Todo o ruído você elimina. Ou seja, não tem nada de Banco Master, não tem nada de dono da empresa vender ações, nada disso é relevante. O relevante é que o petróleo em queda faz com que as empresas de petróleo corrijam. E isso acontece no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Arábia Saudita, isso acontece em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo. O importante é que você precisa entender. A Occidental Petroleum, desde o ano passado, vem sendo comprada por ninguém mais, ninguém menos que o Warren Buffett. O maior investidor de ações do mundo está comprando ações da Occidental Petroleum desde 2024. Ou seja, caiu, comprou, caiu, comprou, caiu, comprou. Por que o Warren Buffett está fazendo isso? Porque ele acredita que o mundo ainda vai precisar de petróleo por um bom tempo. E que a hora de comprar uma ação é quando ela corrige, se ela é uma boa empresa. Então, por isso, o Warren Buffett fez lá o seu estudo, o escrutínio ali em relação ao Occidental Petroleum, chegou à conclusão que a empresa é boa, e chegando a esta conclusão, ele vem comprando e vem se posicionando, ele vem acumulando ações da Occidental Petroleum nesse momento que está todo mundo desesperado, achando que o mundo vai acabar. De vez em quando, o desespero faz parte do mercado, e é nessas horas que a gente tem que saber tirar... No shale americano, não sei se só no shale, mas a grande parte é no shale. O Warren Buffett é acionista dessa empresa, né? Então não sei porque eu comecei a olhar o Oxy, olhei o gráfico, falei, cara, esse gráfico tá parecendo PetroRio. Botei uma do lado da outra e pronto. As duas andando juntinhas. Vou até colocar na mesma moeda, né? Posso colocar em reais ou em dólares aqui no Bloomberg? Olha lá. Ficou mais parecido ainda. Eu fiz essa comparação e esqueci de colocar na mesma moeda antes. Mas agora, se está na mesma moeda, estão andando juntinhas. Então, assim, PetroRio está caindo porque ela tem exposição ao Banco Master. Cara, a Occidental Petroleum tem exposição ao Banco Master? Por que as duas andam juntas? As duas andam juntas porque o mesmo cara que está vendendo o Occidental lá fora, né? O mesmo cara que está batendo nas ações de Occidental, também está batendo em PetroRio aqui no Brasil, olha lá. E as duas estão andando juntinhas. Então, faz sentido as duas caírem com o preço do petróleo caindo, mas não faz sentido a PetroRio cair tanto quanto a Occidental. Por quê? Porque o shale americano tem um custo de extração super alto. Custo de extração de petróleo é mais ou menos uns $60. O da Occidental eu acho que é um pouquinho menor que isso, mas é super alto. A PetroRio tem um custo de extração de $10, de $9, já bateu 11 agora com o Peregrino e tal, porque eles não operam Peregrino, então o Peregrino tem um custo de extração maior. Os campos que eles operam têm um custo de extração menor. Então, mais ou menos uns $10 o custo de extração de PetroRio, e o custo de extração de Occidental é tipo $60. Então, assim, é muito mais alto. Então, assim, quando o petróleo cai, a maior defesa para qualquer empresa de commodity é justamente ter o custo de extração baixo. Então, Vale, as de papel celulose, Suzano, Klabin, Irani, Petrobras, qualquer empresa que produz commodity no mundo, as empresas de carne, as empresas de que mais tem de commodity de soja, a maior defesa para qualquer empresa de commodity é custo baixo, custo de extração ou custo de exploração baixo. Por quê? Porque a commodity varia de preço, é normal, sempre foi assim, sempre vai ser assim, você não vai conseguir segurar o preço da commodity, apesar do pessoal da OPEP tentar, né? A Arábia Saudita, a Rússia e o pessoalzinho lá deles. Inclusive, a Arábia Saudita aumentou a produção agora para punir o Cazaquistão, né? Que também é da OPEP, porque o Cazaquistão estava produzindo mais, a Arábia Saudita foi lá e falou, quem manda aqui sou eu, pá, produziu mais petróleo. O custo da PetroRio é super baixo. Apesar dela ser uma junior, né? Uma junior oil, como diriam os gringos, ela tem uma concentração muito mais baixa. Então, assim,
olhando ela negociar juntinho com a Occidental, né, tipo, basicamente as duas andam juntinhas, não faz muito sentido, porque a Occidental deveria cair muito mais com a queda do preço do petróleo do que a PetroRio. Não é o que estamos vendo aqui no nosso gráfico, né? Por quê? Porque a Occidental tem o custo de exploração do petróleo muito mais alto, quer dizer, o risco dela começar a perder dinheiro com a queda do petróleo é muito maior. E como o custo de extração dela é tipo $60 e a PetroRio é 10, a PetroRio continua gerando bastante caixa com o petróleo a 60, agora estão 65 mais ou menos. A PetroRio continua gerando bastante caixa com o petróleo a 60, a Occidental não. A Occidental já vai começar a ter problemas para explorar petróleo a 60, vai ter que parar investimento, vai ter que parar alguns campos, basicamente vai parar de girar caixa. Mesmo assim, o mercado não se importa com o que eu falo, né? Mesmo assim, as ações andam juntinhas. Então, assim, não é porque o Tanuri está vendendo, não é porque a PetroRio tem exposição ao Banco Master, o que é um negócio bizarro, né? Eu nem sei se eles têm, mas assim, não faz nenhum sentido. O Tanuri vendendo até faz sentido, pode ser ele vendendo mesmo. Quais são as outras? Ou que PetroRio tem algum problema em algum campo, ou que tem alguma coisa acontecendo com a empresa, ela está seguindo as outras juniors mundiais. Faz sentido? Cara, não faz muito sentido na minha opinião, mas é o que está acontecendo. Outra coisa que é muito interessante, que eu vou mostrar para vocês agora, olha só que impressionante, você e as duas juniors, né? Occidental e PetroRio andando juntinhas. E as majors, que são as grandes petroleiras mundiais, eu peguei outra petroleira que o Warren Buffett também tem exposição nela, chama Chevron, que é americana, que é essa aqui, esse roxinho mais alto, e contra a Petrobras. E lá, batata, Chevron e Petrobras também estão andando juntinhas. Faz sentido? Até faz sentido, porque elas são majors. Então, a major Petrobras está andando juntinha com uma major americana Chevron. E provavelmente as duas têm o custo de extração super baixo. O custo de extração da Petrobras, eles divulgam vários, né? Mas uma média deve ser alguma coisa entre 5, 6, 7 dólares, alguma coisa por aí. Então é menor que o de PetroRio, porque ela produz muito mais. Por que acontece assim? Basicamente, o custo de extração depende, claro, do tamanho do campo, mas também depende da quantidade de petróleo que você explora por campo, principalmente no offshore, né? Principalmente no mar. Porque se você explora no mar, toda a infraestrutura meio que é o mesmo preço. Não muda muito. Então, se você consegue tirar 10 mil barris, é muito mais caro do que se você consegue tirar 100 mil barris. A Petrobras consegue tirar coisa de muito mais de 100 mil barris de alguns campos, então o custo de extração dela é super baixo. O da Chevron, a mesma coisa, né? Eu não sei detalhes da produção da Chevron, mas ela também tem custo de extração muito baixo, porque todas as majors têm custo de extração muito baixo. E elas andam juntinhas, assim como a PetroRio anda juntinha com a Occidental. Então, assim, esqueça as especulações. Sempre que qualquer ação cai, tem especulação, ela vai quebrar, o dono está vendendo, essa empresa, tipo assim, nunca mais vai ser a mesma. Sempre que o mercado cai, é a mesma história, é a mesma ladainha. Na pandemia foi igualzinho, quem me acompanhava lá na pandemia sabe. Eu olhava e falava, cara, o que vocês estão falando? Tipo assim, não faz nenhum sentido. Tiveram várias outras especulações na pandemia que eu nem lembro mais, e agora começou de novo. Por que o PetroRio caiu? Porque o petróleo caiu. Por que o PetroRio não subiu antes do petróleo cair? Por causa do IBAMA. Então, assim, já a gente vai ter uma nova liberação do IBAMA, talvez essa semana, talvez na próxima, talvez até o fim do mês a gente tenha mais uma. E a última liberação do IBAMA para o campo de Wahoo deve sair ali em meados de agosto, é a expectativa de todo mundo, mais ou menos. E aí a PetroRio já, inclusive, furou alguns postos em Wahoo, tá só esperando o IBAMA aprovar para ela começar a produzir bem mais. O Wahoo vai produzir mais ou menos 40 mil barris de petróleo, talvez até o final do ano ela comece a produzir isso. Hoje ela está produzindo uns 104 mil, 105 mil, então ela vai para perto de 150 mil barris, mais ou menos até o final do ano, produzindo mais, mesmo com o petróleo a 60 dólares, porque a custo de extração dela é super baixo. E o Wahoo, ela vai operar com a mesma infraestrutura de frade, que é um outro campo, quer dizer, o custo de exploração de Wahoo vai ser super baixo, inclusive vai puxar para baixo, ou bem para baixo, né, o custo de extração da PetroRio, e ela vai ser uma melhor empresa com custo de extração mais baixo, produzindo bem mais, gerando muito mais caixa, e a ação não sobe. Então, assim... Então, veja, são essas coisas que nós precisamos entender. São estes movimentos que a gente precisa entender. Então, nós temos aí uma perspectiva que trabalha a favor da empresa. Ela vai ter um aumento de produção. Ela vai ter um aumento de produção de petróleo. Ela está aí com a produção de 100 mil barris dia, vai passar até o final do ano a algo em torno de 140 mil barris dia. Alguns até consideram que pode chegar em torno de 150 mil barris dia por conta do início da operação do campo de Wahoo. Ou seja, aumento de produção. Vamos imaginar que este aumento de produção case também com o aumento do preço do petróleo, porque vai chegar uma hora que a OPEP vai se reunir de novo e vai dizer, pronto, nós já punimos aqueles países que estavam produzindo fora das regras do jogo, né? Eram 2, e agora a gente vai arrumar de novo esse preço para que a gente ganhe e recupere o que perdeu durante um período X de tempo. Então, essa dinâmica vai voltar a acontecer. Então, é muito provável que a gente veja o preço do barril de petróleo subindo até o final do ano, né? Indo para cima do patamar de 70 dólares, e vai casar com o aumento de produção de PRIO com relação à sua capacidade de entrega de barril de petróleo por dia. Então, essa combinação, ela será positiva e a gente vai ver uma valorização normal da ação no decorrer do tempo. É essa ideia que a gente tem e que a gente está trazendo aqui para compartilhar um pouco da dinâmica do estudo, né, que eu faço para mim e que estou aqui trazendo um pouco para você.
vamos compartilhar outras visões de outros analistas em vídeos subsequentes, também falando do mesmo tema, como é que eles estão enxergando o momento da Prio. E aí a gente vai tecendo alguns comentários que facilitam o seu entendimento, a sua compreensão, tá bom? Espero que isso seja útil para você. Se for, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.